Oi, pessoal, mais uma quinta-feira. Esta quinta-feira mais gelada do Brasil, do ano. Vamos esperar aí a nossa convidada lá de São Paulo. Lá acho que não vai estar tão frio como aqui. E ela vai falar hoje sobre a Praia do Cassino. Praia do Cassino é a maior praia do Brasil. 120 quilômetros. Ela já chegou aqui. Já estou convidando ela. Vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Olá! Olá, ô de casa. Vamos esperar os nossos convidados chegarem hoje nessa noite fria, gelada. Ai, como é que tá aí, Polly? Tá geladinho, né? Tá gelado, tá uma garoazinha caindo bem devagar assim. Então tudo Ah, indica que a neve chega. Oi, Juninho, tudo bem? Opa, o pessoal começando a entrar aí. Vamos lá, né? isso. Tá frio, Juninho, tá bem frio. Venha pra cá pra sentir esse frio aí, quem sabe se chegar a tempo de ver neve. Aê, Mary, tudo bem? O Juninho também é aí de São Paulo, viu, Karen? Ah, bacana. Tá Aqui sentindo. aqui tá frio, Polly. Para padrões de São Paulo, eu tô em Valinhos, né? Próximo de São Paulo. Está com uns 12, 13 graus, tá? Tá frio aqui. Mas para vocês não é tanto, né? Nem sei quantos graus tá agora, não sei. Ah, Estamos esperando que baixe agora para vir essa tão esperada neve. exato. 5 graus, meu marido tá falando aqui. Bacana. E A aí, gente tá aqui. galera, vamos enrolando 5 minutinhos aí para o pessoal chegar. Ah, você está em Mogi das Cruzes, Juninho? Ah, então. Tá. Então não está mais em Ele São tá mais longe, o Paulo. Juninho tá mais longe do que eu, da capital. Então, vamos ver aqui. Eu sempre vou enrolando 5 minutinhos, né? Pra gente. O Tranquilo. pessoal chegando, né? Pra não pegar na metade do caminho aí as coisas. E aí a galerinha vai entrando aí. Aqui tá 14 graus, ele tá falando, ó. Sim. Sabe que na última vez que nevou aqui em Santa Catarina, deu uma neve bem grande. Não lá no Urupema, ali sempre neva, né? Mas no restante, normal de Santa Catarina, foi em 2016. Hum. Todas as cidades aqui próximas de São Bento nevaram, menos em São Bento. Ai, que raiva, mas tudo bem, né? Vamos ver o que acontece hoje. O homem lá de cima botou um blackout, bem na É, parte que. Botou uma proteção, bem na parte de São Bento. isso, Juninho, você precisa andar de bicicleta, é uma ótima ideia. Venha e traga a bicicleta aqui para São Bento, anda que aqui tem bastante. Mas não aquela elétrica. Uma vez ele falou que ele ia comprar uma elétrica. Aí não, né, Karim? Bacana, é. Bem, boa noite, tô vendo o pessoal entrar. Maurício Ramos Franco, conhecido como meu pai. Opa! O Evângelo, conhecido como o meu parceiro, que fez essa viagem junto comigo. Ai, É, que legal. a Maris Arames, que é um Ah, cara tá. doido que foi para Ushuaia no inverno. Ah, O meu Deus. João, da Rota Certa Cicloturismo, lá de Recife. O pessoal tá chegando. A Tati, minha amiga que mora no Rio Grande. Eu falei, você conhece, Tati? Conhece a Praia do Cassino? Vamos ver. Acho que ela se É, interessou. Vamos para conhecer. legal, Então, acho que agora a gente pode começar, né, Karim? por favor. Então, ótimo. Primeiramente, muito obrigada por você. Olha, peraí, só deixa eu dar um oi aqui para a Neia, ela é de São Paulo, que é a nossa super cliente aí. Ela disse que conhece. Essa pedala muito. Bacana. Então, pessoal, a nossa convidada de hoje é a Karen, de Paisagens e Personagens. Ela tem muitas histórias de cicloviagens para nos contar, né? E aí a gente hoje, em especial, escolheu essa, que é a Praia do Cassino, que eu, em especial, não conhecia, né?
Então a gente conhece tantas ciclorotas e cicloviagens e essa não. Então eu fiquei doida para conhecer um pouquinho que você já me contou, eu adorei. Então Ah, vamos saber um pouquinho mais aí das tuas aventuras, né? E antes de sim. você começar a contar aí sobre ela, né? Eu queria que você se apresentasse para a galera, contasse um pouquinho das tuas três Karen, né? Karen pessoa, Karen aventureira e a Karen ciclista, cicloviajante pelo mundo aí. Karen, a Tá. palavra está com você. Beijo. Beijo, boa noite, Polly. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal que está chegando. Espero que estejam todos bem e com saúde agora nessa pandemia. A Karen Pessoa sempre foi uma pessoa apaixonada por viagens, por escrever e por natureza, né? A Karen Aventureira, ela começou subindo montanha. Eu comecei a fazendo trekking de Ai, que alta delícia. altitude. Tenho 2 vulcões no currículo que a gente fala. Depois eu tive uma grande oportunidade na minha vida de fazer o trekking até o acampamento base do Everest, lá no Nepal. Uau. E depois Esse é acho que o sonho disso, de todo mundo, né, que faz trekking é chegar aí, não é? e é um sonho extremamente realizável, viu, gente? Não precisa ser atleta, precisa ter determinação, né? E depois do Nepal, Polly, os joelhos acabaram, porque eu já me fazia aventuras desde, possivelmente, desde 25 anos atrás. E daí eu virei a Karen ciclista. A Acho que muitos bicicleta foi começaram assim, né? Quando o joelho não a dá mais, bicicleta ou vou pra não dá bicicleta. mais. A bicicleta foi apresentada pelo meu parceiro, o Evângelo, e ele que falou de cicloviagens para mim, né? Então, Plantou a ideia. eu comecei no cicloturismo há 6 anos atrás. A minha primeira cicloviagem foi Vale Europeu, Ah, já foi uma cicloviagem sozinha. E eu já fiz 8 cicloviagens aqui no Brasil, metade com amigos e metade sozinha. olha aí, E lá no, pessoal. é totalmente realizável também fazer o projeto de viajar sozinho. Sim, não é desculpa não ter companhia, né, Karim? Se não tem companhia, vai Imagina, sozinha. imagina. Ó, dá para ir sozinha, dá para ir com agência de cicloturismo, dá para ir com um amigo, dá para ir grupo de pedal, tem várias possibilidades, né, Polly? E Exatamente. lá no final de 2019, eu fiz a minha primeira grande cicloviagem internacional, que eu fiz o tradicional caminho pedalei toda a carretera austral e dei uma esticadinha até Ushuaia, na Terra do Fogo, conhecida como a, a, o fim do mundo, né? Então é um roteiro muito tradicional de cicloviajantes, foi uma Que é o experiência sonho de todo mundo, maravilhosa. né? Fui parte só. Eu fiquei 67 dias na estrada. Sete. Maior parte estava sozinha também. E foi maravilhoso. E essa viagem acabou virando uma palestra que chama Ushuaia Não é o Fim do Mundo. Uma Ótimo esse aventura nome, pela, adoro. uma aventura pela carretera astral e Terra do Fogo. Então, essas são as 3 Karens. Polly, conta para nós quem é a Polly, quem é a Alpina Cicloturismo. Ah, meu Deus, agora mudou. Então, eu trabalho com turismo já há 20 anos, né? Sou formada em turismo e hotelaria. E o cicloturismo também apareceu para mim, assim, pelo meu marido, né? Então, ele começou e a gente acabou indo atrás. E então, do turismo para o cicloturismo foi um pulinho, né? Então, como eu já trabalhava com o turismo, eles falavam, pô, ele reserva aqui hotel para nós, enfim. E aí nasceu as primeiras cicloviagens aí em grupos, né? Isso há 5 anos, mais ou menos. E nós estamos localizados bem no circuito das Araucárias, né? Uhum, E que é um dos sonhos também aí do pessoal fazer no Brasil, né? O circuito das Araucárias. Então a gente faz hoje toda a parte de receptivo no circuito, né? E agora também cada dia está surgindo outros circuitos aqui em Santa Catarina, né? Agora só na uhum, pandemia apareceram 3 novos aí. E a gente sim. está se preparando aí para fazer o receptivo em todos eles, né? Então, quem tiver interesse em fazer cicloturismo em Santa Catarina, nos procure que a gente tem opção E na,
Que não E, falta. n- e não tem desculpa, né, Polly? A agência de cicloturismo é um bom canal para quem quer ter apoio, para quem quer conhecer gente, para quem não conhece, que não tem amigos que pedalam, mas quer ter a primeira experiência num circuito de cicloturismo, é bem bacana também, né? Exatamente, a Neia já fez algumas com a gente aí, ó. Beijo pra Neia e pro Ricardo. Agora eu esqueci de mandar um beijo pra ele, ela reclamou ali. Eu conheço esse casal. Ah, olha só, que bacana. Tinha o É. Max ali também que foi que te mandou um beijo. Também Então, veio. O Mox participou Mox. da cicloviagem da Praia do Cassino. Na verdade, Polly, nós fomos em dois casais. Então, fui eu Aham. e o Evângelo, e o Mox e a Valéria, Que né? legal, eu E conheço eles. Eles vieram eles pra cá fizeram também. Araucárias. Sim, fizeram com a Isso, gente. Olha isso. só, a Nós gente fizemos. conversou e a gente não sabia, né? Desse Aham. ponto em comum aí. Que legal, os dois estão aí, a Val também tá ali. Legal, Que eles estão aqui joia. para auditar. Se eu falar alguma coisa errada, eles acertam, eles ajudam. Que Bem, ótimo, vamos falar do adorei. cassino, Polly? Vamos começar, que eu já tô ansiosa aí por esse roteiro maravilhoso. Nos conte Bacana. tudo, não esconde nada. Vamos lá, pessoal. Bem, a Praia do Cassino, se a gente pensar dela do norte para o sul, ela começa nos moles do Rio Grande, que é a entrada e saída da Lagoa dos Patos. E ela finaliza lá nos moles do Chuí, o último pedacinho de areia do Brasil. Então Até ela o é fim do conhecida Brasil. como até o finalzinho do Brasil. Ela é reconhecida como a maior praia do mundo em extensão. Então, oficialmente ela tem 225 quilômetros. E essa travessia de bike é uma travessia muito selvagem. Ela não tem abrigo, não tem, é, não tem nenhum povoado durante toda essa travessia, não tem muitas rotas de fuga. Então, é uma travessia selvagem que demanda fazer um misto, demanda um dia pelo menos de acampamento selvagem, que a gente vai conversar como que foi. Então eu sempre comento assim, essa minha ciclo foi a minha sétima viagem, eu já tinha um pouquinho de experiência e o fato de fazer acompanhada também acaba sendo uma segurança a mais. É, não seria E uma para fazer sozinha, né, Karen? eu, Karen, particularmente não faria. Polly, tem relatos de pessoas que fizeram sozinha, eu conheço pessoas que fizeram, mas assim, se você for sozinho, eu recomendo pelo menos ter um geolocalizador, tá? Porque levaria a 2 dias para você ter o primeiro contato com alguma civilização que é lá no Farol da Marinha, né? Então, assim, qualquer imprevisto que você precise de um resgate, não tem celular, não tem Isso que eu ia perguntar. comunicação, nada, Celular, nada, nada. nada, né? Qualquer imprevisto mecânico que você não consiga consertar na bicicleta, você empurra. Você vai levar mais tempo, mas você empurra sempre com o Oceano Atlântico na tua esquerda, de preferência, indo para o sul. Então, assim, tem que ter planejamento. É muito diferente, Polly, dos circuitos que vocês têm em Santa Catarina, que os circuitos estão Sim. prontos, estão sinalizados. Poxa, consegui uma folga no meu trabalho, vou, tá pronto. Não, Praia do Cassino, você vai começar a estudar comportamento de ventos, comportamento de marés, para ver se você vai encontrar uma janela de tempo e vento favorável para você fazer a travessia. Olha Quem aí. determina se você vai começar ou não, Polly, e o pessoal, é o vento, Entendi. tá? E aí, essas informações você tem que buscar. Aonde que você pode dar a dica do pessoal buscar essas informações de vento e maré, né? Eu, por É, exemplo, não teria a mínima ideia de onde começar a buscar isso, né? Nós também não tínhamos, tá? Mas a gente foi pesquisar sobre aplicativos e a gente usou três principais aplicativos, né? O Wind Guru e a Tábua das Marés. Então enquanto a gente ainda estava em São Paulo, a gente foi vendo os aplicativos, se acostumando com a quilometragem do vento, a direção do vento. Então, para quem geralmente, Polly, o pessoal faz a travessia norte-sul, né? Então, o vento tem que estar de costas ou de lateral para ele te ajudar.
Tanto, Polly, que teve um feriado, nós fizemos em. A gente pegou toda a semana do carnaval estendido lá de 2018, tá? Então a viagem toda levou 9 dias, só que foram 4 dias de carro, porque nós saímos de São Paulo, 2 dias para chegar no cassino, 2 dias para voltar. Então foram 5 dias de pedal, 4 de viagem de carro. Não foi a nossa segunda tentativa, porque na primeira tentativa que tinha pintado algum outro feriado, o vento não estava favorável, Ah, tá? pois é. Então precisa estudar, precisa ter um dia de segurança, né? Nós tínhamos um dia de segurança que a gente acabou enrolando para começar a cicloviagem, porque a gente sabia que no dia seguinte o vento ia estar um Tá pouquinho melhor. melhor. Então, assim, tem que ter planejamento e tem que ter tempo, tá? E essa E, parte do gente, vento, você consegue saber quanto tempo antes, com exatidão, se o vento vai estar assim ou assado? eu acho que eles dão um forecast acho que de 3. Boa pergunta. Eu acho que tem um forecast de 3 a 4 dias e tem, tipo, previsão do tempo, e tem uma Uhum. estimativa mais para frente, tá? Que isso também é um complicador, né? Porque você só vai saber ali na véspera da tua viagem, né? Como é que vai estar o vento. Exatamente. Tenho muitos ciclos viajantes que fazem América do Sul, pessoal de volta ao mundo, que faz Brasil e vai para o Uruguai e quer pegar cassino. E quando chega no cassino, não consegue vento favorável e vai pelo asfalto, tá? Entendi. Então, mas assim, ela é totalmente viável de fazer, só que você tem que ter uma experiência prévia de acampamento Uhum. selvagem, que eu recomendo, e tem que ter perna, porque você tem que levar muita água no primeiro dia, Polly. No primeiro e segundo dia da cicloviagem, você não tem acesso à água doce, Ah, tá? entendi. E Então você leva. quanto você tem que levar de água? É Eu mais ou levei menos, né? 5 litros, 5 litros de água, foi a média que cada um das pessoas levaram, porque a gente tem que, por ela ser uma travessia selvagem, você está exposto a vento, calor o dia inteiro, É no não tem sol uma rachante o árvore, tempo todo, né? Não tem aquela não, sombrinha que a gente tem não, aqui, né? não tem aquela sombrinha quando a gente vai para o Vale Europeu, quando sai da parte baixa para alta, você tem o morrão lá, mas você tá sombreado, não tem isso. Então, realmente precisa tá acostumada a um pouquinho de sofrência, né? Porque é muita insolação, é muita exposição no vento, não tem uma árvore e você vai consumindo água. Aí você chega no acampamento selvagem, você tem que ter água para o jantar e tem que ter água para o café da manhã. E só no final do segundo dia que você vai chegar no farol da Marinha e vai conseguir uma casa, um abrigo e vai conseguir água doce. Aí é tipo assim, o oásis no deserto, assim, esse lugar da marinha, né? Enfim, chegamos na civilização, mais ou menos, né? Exatamente. Ô, Paulo, eu acho que é legal a gente falar do dia a dia para o pessoal Ah, conhecer os sim, atrativos turísticos. Vamos lá? exato, eu quero, exatamente. Ó, o Ali, Mox respondeu. O Mox estava com 7 litros e a Valéria 5. Eu estava com 5. O Evângelo provavelmente com 5. Deu certo, chegamos. Foi uma reserva boa, porque não teve nenhum imprevisto. A gente não consumiu mais água do que o planejado. A gente chegou no farol hidratados e com uma reservinha de água ainda, tá? então, só para o pessoal saber, toda a travessia é em areia dura, areia que dê para pedalar ou não? A, sim, a maior parte sim, né? Para quem nunca pedalou em praia, a gente pedala na parte dura da praia, né? Se você for Mais um pouquinho próximo mais da para o praia. lado, você vai ter a areia molhada, se você vai ter um pouquinho para o outro lado, você vai ter areia fofinha. Então, Fofa. a praia costuma ter uma área mais dura, que com pneu de mountain bike vai Ah, bem. isso eu ia te perguntar Só, também, do pneu. só que, Polly, isso é variável conforme as marés, né? Então, maré muito alta, você está muito próxima da areia fofa. Areia fofa você Não pedala. empurra, tá?
E aí, como é Daí que tem vai uma parte. empurrar com tanto peso, né? Só de água tem 7 quilos, né? Ainda Ah, imagina barraca e não sei tudo mais que vocês levam, né? é, Que tem que levar. mas, mas é bem contadinho, a gente só leva o que precisa mesmo, tá? Não é, eu prefiro levar água e comida do que levar coisas que não são essenciais. Sim, a roupa dá para usar duas peças, né? Vai. Exatamente, uma roupa de pedal e uma roupa para acampamento, né? Uma roupa civil que eu costumo Civil. brincar. É, então, não precisa de um pneu especial, isso é bem importante, né? O do mountain bike está ok. E tem que levar aquela bagagem toda que é de um acampamento selvagem, né? Que é a Sim. barraca, que é a panelinha, o fogueireiro, enfim, esses apetrechos aí, né? Então o pessoal tem que estar Você preparado. tem que estar. É uma cicloviagem metade autossuficiente, que você precisa ter barraca e comida, e depois no final você pode optar ou por acampar ou ficar hospedado numa pousadinha lá no último balneário, Uhum. tá? É, tem que ser uma bike claro, que tem um bagageiro para você colocar teus alforjes ou tuas mochilas. E e pedalar, de preferência sempre com o Oceano Atlântico para a tua esquerda. Exatamente. O Luiz ali está perguntando se é recomendada fazer no verão. Você fez no verão, né? Você fez no carnaval, né? Eu fiz um carnaval, Luiz. É, eu acho que independente se é verão ou inverno, além do conforto térmico, mas o mais importante, Luiz, é você ter janela de vento favorável, tá? Porque senão, no verão você vai estar mais exposto, apesar que a gente já está bem no sul do Brasil, né? Então, assim, Não é tem uma tão janela quente, né? de tempo favorável de mais ou menos 5 dias, aí depende, Luiz, do seu ritmo e do seu planejamento, tá? E o Mox está comentando aqui, Polly, que por pedalar em areia, a gente deixa a calibragem do pneu um pouquinho mais baixa para ela ir melhor, para ela dar um pouco de inércia. Ah, entendi. Pessoal, só um detalhe que eu lembrei. Na última live ficou um barulhinho assim de um grilinho atrás. Eu acho que era do computador que eu tinha deixado atrás. Então eu só queria que vocês me falassem como é que tá o meu som, se vocês escutam esse barulho de grilinho ou não tem mais. Se tá normal o meu som. Para mim tá ótimo. É, então acho que era do computador mesmo, que depois eu escutei a filmagem e falei, ih, o que é esse barulho? Deve ser do computador que ficou atrás. Hoje já Quando eu era mudei. pequena, Polly, eu pegava os grilinhos e botava num vidrinho, eu colecionava e depois soltava eles. Ah, a Regina tá falando, tá sem grilo, beleza. Você soltava ele então, né, Karen? Sim, sim. Era só para o teu futuro profissão, né? Eu sou médica veterinária, então eu nunca, nem de criancinha, eu maltratava os bichinhos. Então vamos lá, vamos falar então sobre o dia a dia, né, dessa viagem aí, para o pessoal ter um pouquinho de ideia de como vai ser o dia a dia. Pode Tá. começar aí, Karen. Bem, chegamos no cassino, foi 2 dias e meio de viagem de carro, né? Chegamos lá em pleno carnaval, Polly. E o cassino tem um comportamento do gaúcho no carnaval muito próprio, porque eles entram com carros, caminhonetes, caminhões na praia Olha, e vira um mar de gente, um mar de gente. É tão organizado que tem uma pista com 2 vias. De olha, um lado ficam os carros. Então, isso a gente nunca. E chega a ter 15 quilômetros de extensão. Então, o nossa, pessoal da região, do balneário, os gaúchos, descem e invadem literalmente a praia. Então, né, a gente chegou nesse dia e a gente foi o balneário do Cassino, a gente foi para o norte conhecer os moles do Rio Grande, né? Então isso tem que é aquela entrada e saída da Lagoa dos Patos. Então isso tem mais ou menos uns 4 quilômetros. Então a gente foi fazer um reconhecimento da área, fomos para o norte, fomos para o Moles, depois voltamos para o interior. Nesse dia a gente pedalou 26 quilômetros, mas foi uns trechos bem urbanos, tá? entendi. E em pleno carnaval, a gente conseguiu uma hospedagem num hostel de última hora.
A com os sorte, horários né? todos, mas com os horários todos trocados. Tava, é, a galera tava voltando da folia do carnaval de E vocês madrugadinha, a acordando. gente acordando, montando bicicleta, todo mundo olhava a gente assim, meio assim, e a gente daí, Que na fazem verdade, esses doidos? no segundo dia, então o primeiro dia a gente pedalou 26, que foi de reconhecimento, e a gente iniciou a travessia de fato no segundo dia, saindo, então o meu quilômetro zero vai ser a estátua de Iemanjá, né? E de lá que a gente calculou os deslocamentos. Ali próximo da Lagoa dos Patos, na cidade de Rio Grande, é isso? Lá próximo da Lagoa dos Patos, em Rio Grande. Ok. Né? Daí, nesse segundo dia de pedal, tem dois atrativos bacanas. Um, você vê um naufrágio do navio Ah, Altair. A gente consegue visualizar o navio está bem na beiradinha da água. Esse navio está naufragado desde 1976. E setenta e seis. E uau, a minha gente consegue, idade. começa também, a verdade. E a gente começa a ver o farol. Então, o primeiro farol que a gente vê é o farol Verga, tá? Os E faróis nesse são dia, lindos lá, né? Eu vi foto. Eles são realmente um lindos. atrativo. A gente aqui em Santa Catarina não é acostumado a ter o farol assim na praia como lá tem, né? Então eu achei Aham. demais isso. E os navios também, né? São algo assim, parece surreal, né? Ver eles ali na Pa- praia, aqueles gigantes. parece assim, filme de ficção. Você fala assim, olha, Exato. o navio tá lá, né? E daí, o nosso planejamento, Polly, foi dormir num bosque de umas árvores no farol Sarita. Então, da estátua de Iemanjá, que foi nosso KM0, até esse farol Sarita, deu 58 km, No tá? primeiro dia. Então, esse farol Sarita, o nome dele é devido ao navio Sarita, que a história conta que ele foi propositadamente Encalhado? encalhado, para fins de recebimento de seguro, tal. A gente não vê o navio Sarita, mas a gente fica hospedado ao lado desse farol Sarita, Ah, tá? mas ele está ali afundado, provavelmente dentro da água, né? É, Entendi. para quem visitar a página do Alpina Cicloturismo e Paisagens e Personagens, eu coloquei uma foto desse acampamento selvagem, né? Uhum. E todos Então, dormiram nesse farol muito. não dá para entrar, né, Karim? No Sarita. Não, não. Só tem a estrutura física dele, não tem nada em volta. Você pode aproveitar talvez a sombra dele, Aí, ó. porque A tem primeira sombra gente do primeiro dia. tem gente que já emenda os 2 dias, Polly. Então, lá é um local talvez de parada. Quem tem muita perna e o vento tá. Tem gente que já faz num primeiro dia até o farol da Marinha, né? Então, mas o nosso planejamento, assim, então 56 km no primeiro dia, foi tudo bem, se acostumando, né, com, Sim, com, com o peso porque da bike, pedalar com na pedalar areia, na que é areia, diferente, né? é. Mas deu tudo certo nesse dia. E aí vocês chegaram mais no fim do dia, assim, só pra gente saber quanto tempo levaria? Ou não? A gente saiu, o sol estava nascendo, a gente saiu, estava escuro ainda, a gente deve ter chegado no farol talvez 4, 5 horas, não tenho muita certeza já. Uhum. É, Mas então a gente, é um isso é um bom ponto, trecho fazer. esse é um ponto importante. Se você vai fazer acampamento selvagem, olhe, chegue bem antes, chegue Sim, com luz para arrumar tudo. natural, para dar tempo, para você entender aonde você vai armar a tua barraca, para dar tempo de você fazer o teu jantar, para você dar tempo de se limpar um pouquinho, botar roupa civil, né? Porque fazer tudo isso no escuro é possível, mas é mais complicado. Aí estou perguntando quantas horas, então desde as 5 da manhã, foi umas 12 horas mais ou menos, né? É. E o Das nosso 5 às 5. ritmo, isso é importante, né? Que o Mover está perguntando. O nosso ritmo, esses dois casais, como os dois casais, é bem tranquilo, é bem contemplativo. A gente para tirar foto, cada um pedala no seu ritmo,
né? Uhum. Isso é importante. Se distanciou demais, o primeiro para agrupar para ver se os quatro estão bem. Então, é, é um ritmo muito sossegado, tá? A gente não é competição, é Sim, cicloviagem. exatamente. Para contemplar, é exatamente o que a gente quer, né? É, para contemplar. E assim, Beleza? para dormir nesse lugar, né? É bem seguro, assim. Eu imagino que não deva de ter nenhuma pessoa, né, que vai causar algum tipo de transtorno ali no acampamento, né? Porque vocês estão bem no meio do nada, né? Então ali É. seria bem tranquilo, né? É Ou justamente tranquilo porque não tem seres humanos. e nem É. animais, né? Como é que é ali nessa região? No acampamento a gente não encontrou com nenhum animal vivo. Durante a travessia a gente encontrou com vários animais mortos que são trazidos pelo mar. Então tem uma baleia encalhada que Ai, que você dó. chega pedalando. A gente viu tartarugas que estavam semivivas. O mar traz muitos animais que morreram por outras circunstâncias, né? Uhum. Mas o que pode acontecer no acampamento selvagem é se encontrar com outros cicloviajantes ou com o pessoal que faz a pé, pessoal de mochila, porque lá é um lugar conhecido como é um ponto de abrigo para acampar, né? E eu vi também que o pessoal vai muito de 4x4, né? Vai, Então seria vai. mais esse pessoal aí, né? Ou seja, tudo pessoal da paz, a princípio É. só curtindo, né? O que há de melhor ali. Então, Olha, para o pessoal ter uma ideia, nos 5 dias de pedal, nós encontramos com um casal de mochileiros, dois carros passaram por nós, carros 4x4, passou um caminhão e dois gaúchos a cavalo. Não tinha nem pescador. Então, foram cinco e isso era possibilidades. carnaval, né? Que Isso é era carnaval. Então, assim, movimento. 4 possibilidades de resgate em 5 dias completos, tá? Claro que se a gente precisasse de algum auxílio dessas pessoas, a gente sinalizaria, eles pararam. Então, por isso que eu falo que não tem suporte, né? Uhum. Uma pessoa que vai sozinha, eu recomendaria realmente com um geolocalizador, porque em 5 dias você não vê ninguém. Uhum. Isso é bem importante. E aí, o segundo dia, nos conte, como é que foi? Beleza. Então, na verdade, a gente já foi pro É o terceiro, né? Sim. terceiro dia de pedal. Esse dia, o nosso planejamento era sair do farol Sarita, onde nós acampamos, e chegar no farol do Albardão, que é o farol da Marinha, que é o farol da foto de perfil da nossa live, né? Esse trecho entre os dois faróis deu 68 quilômetros, tá? Então, Um pouquinho mais. esticadinha, um pouquinho mais. E o farol do Albardão, você consegue ficar hospedado numa casa lá que eles reservam para os loucos cicloviajantes, Olha, só que você tem que, é, previamente, você tem que fazer uma reserva dessa hospedagem. A gente encaminhou um e-mail para um comandante da Marinha, passando os nossos dados, falando que mais ou menos que dia que nós estaríamos no farol, ele autorizou, tá? E daí, quando nós chegamos no farol, tinha um cabo lá que muito mal-humorado, porque eu acho que ele deve ter feito alguma coisa errada na Marinha, porque acho que eles ficam 2 meses lá castigo. de revezamento, né? Então, quando a gente chegou lá, esse cabo sabia da nossa chegada. Então, gente, e é importante, o farol do Albardão você vai ter abrigo, você vai ter água doce, chuveiro elétrico e É sinal tipo um de, paraíso no deserto, assim, né? exatamente, e sinal de rádio, se Ah, de você rádio. precisar, Celular, né? não, né? Celular não, eles se comunicam tudo por rádio com uma base que tem lá no balneário do cassino. Então,
é um dia de conforto, né? Só que precisa estar reservando, reservando não, pegando autorização. Você não entra numa propriedade da Marinha abrindo a Sem porteira, autorização. né? E o que eu ia te perguntar? É um lugar para até quantas pessoas? É um lugar grande, assim, digamos que vá um grupo ou não? É Vocês uma estavam em quatro, casa, né? ela tinha possivelmente três beliches, uma cozinha, uma sala, tá? É, daria para grupos pequenos que eu entendo, tá, Polly? E nesse dia, a Valéria, que estava com a gente, ela chegou, não chegou muito bem, com sintomas de insolação, então deu certinho, né? Porque quando você está Chegou com no lugar insolação, certo. chegou no lugar certo, né? Com uma cama confortável, e daí ela descansou, fizemos comida para ela, então deu certinho. Pelo visto, esse segundo dia foi mais fácil pedalar, porque foram mais quilometragem e mais rápido. O Mox está falando que no primeiro dia vocês levaram 11 horas, né? E foi menos quilometragem. No segundo vocês levaram 9 horas e foi mais quilometragem. Vocês deram um E gás ali no 10 segundo quilômetros a dia. mais. É, 10. Ou as pernas já estavam se acostumando, ou o vento estava Ah, o chegando. vento, me fala aquilo que você me falou do vento. Vocês Teve uma pararam de pedalar. vez, teve um momento, pessoal, que o vento estava a favor de nós. Eu parei de pedalar, de mover o pedal e deixei o vento levar. Eu cheguei a 30 quilômetros por hora no Pensa, gente. ciclocomputador. Que O sonho! Evângelo, o Evângelo levou uma rede, que é a foto do que tem no acampamento, e daí ele tentou fazer um wind bike, ele tentou armar a rede enquanto pedalava e Entendi. ele foi embora. Deu certo? Fica a dica aí. Não, não. Na internet você encontra coisas bem, pessoal que adapta bem, uma vela na bicicleta, mas não, foi complicado lá com a rede. Mas foi pra gente se distrair, né? Pelo menos tinha que tentar, né? É. Ah, o E Mox a falou que era segunda, menos água, por isso que foi mais rápido. é, Que daí nesse outro e a dia vocês não segunda, precisavam ter levado tanta água, né? Porque a próxima parada também ia ter, né? a próxima parada já chega no balneário você tem os recursos, né? E, e é importante que assim, no farol dá para você entrar no farol, fazer a visita. O farol tem 44 metros de altura, Ai, que tá? bacana. E a segunda foto que eu tava divulgando da nossa live. Então, pessoal, visitem as páginas para vocês verem a foto lá de cima do farol. E, Polly, do outro lado do continente, obviamente, um lado tá o mar, daí tem uma lagoa, que é a Lagoa Mangueira, que tá na altura do farol do Albardão. Essa lagoa, só de comprimento, ela tem 63 quilômetros de comprimento, Nossa, tá? Então, quem gosta de ver no Google Maps, dá uma olhadinha. Então, assim, e lá de cima dava para ver tudo isso. tive um problema, vou até a rodovia, até o asfalto. Não, não, não. Você tem uma lagoa para atravessar. A Tati tá falando, e sobra perna para subir? Sobrar não sobra, Tati, mas a gente sobe. A vontade é maior, né? Nem que vai se arrastando, né? É, legal. O teu, Vamos pro o quarto teu, dia? como é que é o nome dele? Evângela. Evângelo. Ele falou que ele tá vendendo o projeto do. Só que agora você Da falou que não, vela. não funciona, eu acho que não vai vender, não. Tá baratinho, tá baratinho. E daí o nosso quarto dia de pedal é o mais famoso porque a gente, saindo do farol do Albardão, a gente vai em algum momento encontrar com o conhecido e temido concheiro. O que é isso, pessoal? É uma faixa muito longa de uma maçaroca de areia e de conchas trituradas.
que é impossível você pedalar. Então, quando a gente estava estudando, a gente via relatos de com cheiro de 15 quilômetros de extensão até Jesus. 50 quilômetros de extensão. Caramba. Aí você fala assim, meu, quantos quilômetros vai estar no dia que eu vou estar lá, né? Isso é uma brincadeira entre nós do grupo. A gente não, a gente até hoje, a gente não sabe quantos quilômetros a gente teve que empurrar. Eu acho que foi entre 10 e 15 quilômetros, Polly, porque não adianta. Gente, procura na internet. Afunda. Afunda. E por mais que você esteja no nível do mar, você tem que fazer uma força com os braços para empurrar a bicicleta, Ó, tá? foram 7, outros falaram 10. Foram 7.000, até hoje a gente brinca de. Se Porque foram a gente 7, se tava. foram 10, foram 100 quilômetros, né? É, Porque empurrar nessas condições é desumano. Agora e a imagina gente quem tava pega muito mais. na expectativa de. Porque você sai do farol, você, nossa, quando que vai começar o concheiro? Né? Então, o Entendi. concheiro é um ponto crítico. Pessoal que só calcula quilometragem média, vento e quanto aguenta pedalar por dia, pode esquecer, porque você tem que. Concheiro vai te atrasar, vai acabar com esse teu planejamento. Você não tá numa estrada, você não tá num asfalto, obviamente. Então, e não tem o que Tem fazer. que calcular ele. Vai, vai olhando o mar, vai. E ele não fura o pneu, né? Como é que é? Porque você falou que tem as conchas trituradas, né? Então eu já pensei no pneu. Não, não chega. Eu, eu acho que a gente não, dos relatos que nós lemos, Polly, não tinha nenhum que falava de furar pneu, só Menos mal. empurrar. É exercício de paciência. No começo é bonito de ver, depois cansa, né? Porque é muito. É bonito, eu vi foto, eu achei muito bonito mesmo. Só que É, 15, 20, 50 quilômetros aí realmente, né? Ninguém é. merece, né? E Ainda daí mais esse a gente que dia, gosta de pedalar, a gente não gosta de empurrar, né? não gosto. E nesse dia, a gente já estava no quarto dia da ciclo e os quatro começaram a sentir muito calor, muita insolação. A gente não dá para saber se aquele dia estava mais quente, olha, ou que já era o acúmulo de 3 outros dias, né? Então a gente parou, pegou a rede do Evângelo, tinha umas estacas, a gente entrou um pouco pro sentido das areias, encontramos umas estacas lá e fizemos uma proteção com a rede e com o toldo da Serviu barraca. para alguma coisa a rede, então, né? É, descansamos, hidratamos comemos alguns belisquetes lá para que realmente chegou uma hora que os quatro estavam muito já esgotados, né? Imagina aquele sol, né, escaldante em cima, né, da cabeça o tempo todo, né? O sol ele suga muita energia, né? Sim. E qualquer subidinha boba, ele parece vir um morro, né? Ele Exatamente. acaba com a energia. E daí o Hidratação é tudo, né? planejamento desse Exatamente. dia era sair do farol ao Bardão e chegar no balneário do Hermenegildo. Isso dá 74 km, pessoal, tá? Uau. Então, nós conseguimos chegar com sucesso, mas nem todos estavam bem. Vivos pero no mucho. Quem não estava muito bem era Joe. O que que O deu? Max Conta pra gente. O que deu que uma deu? tremedeira, me deu uma tremedeira muscular involuntária. O Mox e Valéria chegaram primeiro, quando eu e Evângelo chegamos, eles ofereceram litros e litros de Coca-Cola, né, que é açúcar, tudo. E um pouquinho antes de chegar no balneário, Polly, eu estava caindo. Eu não estava conseguindo manter o guidão certo. Eu sabia que tinha que manter, mas acho que a ordem do cérebro não estava Já chegando não no. estava funcionando. Eu estava capotando. Caía na areia, beleza. Aí eu cheguei, deitei no. Chegamos no primeiro boteco lá, me deitaram no chão, eu tava, gente. Sabe quando a lagartixa perde uma perna e fica tremendo assim? Que horror. E daí eu fiquei preocupada, os amigos ficaram Claro. preocupadas, eu estava consciente, eu
minha respiração estava boa, eu estava escutando, eu estava vendo. Então eu falei, gente, sei lá, a primeira coisa que a gente pensa, tô tendo um ataque cardíaco, mas eu tava super consciente. Aí chamaram o salva-vidas, ele olhou assim, chama o bombeiro, salva-vidas tadinho. Não é, não é para mim isso. A moça não estava na água, né? A moça estava estirada no chão do boteco, chama o bombeiro. Aí o bombeiro veio, mediu o pulso, e tal, disse, não, gente, melhor levar você para o hospital. Meu Deus. Só que o hospital é numa cidade que chama Santa Vitória do Palmar, a 20 quilômetros de lá. E tinha estrada para ir para lá. Tipo, Tinha, não porque era, nesse não tinha balneário mais você o. pega uma estradinha e chega no asfalto, na BR, na Entendi. RC, eu não sei o que que é lá. Aí chegamos daí a Ângelo foi comigo, chegamos no hospital, fui muito bem atendida, um hospital do SUS. Aliás, eu fui muito bem atendida por todos, pelo salva-vidas, pelo bombeiro, tudo, porque é turista, eles são muito acostumados a lidar com os turistas. Aí o médico tirou a glicemia minha, tava com. Porque eu falei assim, eu quero um sorinho, né? Eu disse, não, não vou te dar soro, tua glicemia tá boa. Então, aquele lanchinho lá embaixo da rede, da barraca, manteve glicemia. Fez Acho que bem. tomamos 5 litros de Coca-Cola, daí eu fiquei em Jesus. observação. Mas quando eu cheguei no hospital, eu já tinha parado de tremer. Aí fiquei deitada lá, cheia de areia, sujando a cama do hospital. Ganhei uma sopinha e uma gelatina. Daí Aí, ó. trouxeram a gente, Posso levar para daí meus trouxeram a amigos? gente de volta. É. E depois, assim, conversando com outras pessoas, eu não sou médica, né? Mas eu imagino que deve ter dado um desequilíbrio hidroeletrolítico. Nós e os animais, a gente tem uma bomba de sódio e potássio, né? Então, deve ter dado algum curto-circuito lá e deu esses tremores. E é muito diferente da sensação de insolação, Polly. Para quem é Então ciclista, não era. é. E eu falei assim, gente, não é insolação, não é um ataque cardíaco, porque eu estou totalmente consciente. Eu peguei meu pulso, eu vi que a respiração, né? Eu falei, alguma coisa que eu não sei o nome, né? Mas por fim você conseguiu pedalar de volta depois. Por fim, voltamos para o balneário. Nesse dia a gente já tinha reservado a gente tinha contratado uma pousadinha. Fui para o quarto, me alimentei bem, os amigos foram comer na lancheria lá do balneário, porque no dia seguinte a gente tinha mais o grande finale, né? A gente tinha A mais cereja do bolo. 12 quilômetros, que é do balneário até chegar nos moles do Chuí, onde o Brasil acaba, e a gente queria entrar pedalando pelo Uruguai. Uruguai. Ai, que legal. Então, a gente, no dia seguinte, eu acordei bem, fomos com cuidado. Chegamos nos moles, que é a foto que eu postei hoje. Aqui acaba o Brasil, do outro lado já é a praia do Uruguai. Fomos até o Uruguai, comemos um peixinho, tomamos uma cervejinha. Tudo pela praia, né? Não precisou passar por alfândega, nada disso, né? Não, não, não é pela praia, porque Não? esses moles é um canal de água, Poli. Então você Ah, tem que ir para a entendi. estrada. A gente entrou no Uruguai através de uma ponte, tinha um posto alfandegário lá, Ah, fizemos tá. assim, tá? Tínhamos levado documento de identificação original, um RG, uma carteira de Sim, para entrar. motorista, né? Porque é Mercosul. Tomamos uma cerveja e aí acabou a nossa travessia, deu tudo certo, apesar das Comemoraram lagartixas lá no Uruguai? comemorando no Uruguai, e nós optamos o carro, Poli, tinha ficado lá no balneário do Cassino, né? Sim. O nosso pedal completo deu 260 quilômetros, então a gente tinha combinado com um senhor para descer o carro e nos resgatar na Barra do Chuí, do lado Entendi. brasileiro. Então ele resgatou a gente colocou as bicicletas no carro e voltamos para o balneário do Cassino. Ah, que bacana, isso é interessante, né? Porque daí usaram o próprio carro de vocês, né? Que daí já tem os lugares para as bikes, tudo certinho, bacana. Um A Val senhor tá que falando que foi cerveja brasileira no Uruguai. pagando em pesos.
Ai, ai, ai. E deu super certo. Esse senhor já tinha sido caminhoneiro, foi recomendação do hostel, pessoa de segurança, né? Porque você delega o carro para outra pessoa e tal, Sim, e foi tranquilo. Então, essa é a travessia do cassino, pessoal. que legal. Nossa, eu fiquei morrendo de vontade, né? É, A gente só tem preocupação, né, às vezes de pedalar na areia, né? Até o Mover Cicloturismo, eles fazem também isso, eles são lá de Pernambuco, eles fazem aquelas praias horríveis lá de Maragogi, aquelas coisas feias lá. Então ele sabe o que quer pedalar na areia. E ele até te sim. indicou ali que na próxima vez você deveria de levar a rapadura. Ele falou Indicação nordestina. energético do Nordeste. Eu acho que eu tinha que ter levado 1 quilo para não ficar tremendo que nem a lagartixa. Mais 1 quilo de carga no alforje. Exato, é. Bacana. Pessoal, se É, quiserem fazer umas perguntas aí, né, pra gente finalizar ali a Praia do Cassino e ir para enfim, outras, tuas outras, teus outros contos aí, né, podem é. fazer. Vamos ver aqui que Gente, o enquanto, Max. enquanto fazem as perguntas, acho que assim, 3 recomendações, né, para quem quer fazer a travessia do cassino. Planejar certinho, água, vento e marés. Não é uma travessia para iniciantes. E a terceira e última recomendação, assim, não precise visitar o hospital em Santa Cruz do Palmar. Esse ponto turístico não é É, obrigatório, né? não inclua no roteiro. E essas coisas, a foto de eu deitada na cama do hospital, a gente só mostra para os pais que estão nos assistindo só depois, né? Porque Sim, só quando os pais voltou, ficam, né? os pais ficam avisados, vocês vão ficar 3 dias sem contato, mas a gente não É, conta lá, a gente volta para casa, daí quando encontrei com eles que a gente contou a história das tremedeiras. mas estou bem, estou aqui viva, tá tudo certo. É. Então, se acontece isso, ou a gente está brincando, mas se acontece alguma coisa um pouco mais séria e a pessoa está sozinha, não tem como chamar um recurso, daí pode Dá complicar. ruim mesmo, né? Ele está Dá. perguntando se você levou algum isotônico, alguma coisa desse tipo, ou somente água. Eu levei água e eu tenho o hábito de gel, mas o gel é meio para emergência. Quando tá faltando 10 quilômetros, 15 quilômetros e já acabou a energia, e você está sonhando com aquele refrigerante adocicado, eu uso só como emergência, tá? Gente, a questão assim, vão com alimentação e suplementos que vocês estão acostumados a fazer o pedal, né? Não Eu vão acho que inventar nada diferente, né? não, o grande segredo é você sempre se alimentar, colocar energia de 2 em 2 horas, em espaços curtos de tempo. E o fato da minha glicemia ter mostrado boa lá no hospital foi aquele lanchinho que a gente ficou lá, a gente deitou, descansou, sombreou. Então é importante colocar. Não adianta só sair do café da manhã e esperar chegar no balneário que você não vai ter energia, você não vai ter combustível, né? É muita água. Eu fico pensando assim, né? No verão tem esse problema do sol forte, né? Que é o tempo todo, enfim, né? E não no inverno, que o inverno eu imagino que deva ser muito frio, né? Mas assim, numa temperatura amena, eu imagino que aquele vento, que é um vento forte, também seja um vento bastante frio e cortante, né? É. Então eu não sei o que que é melhor, né? Se é ou esse vento, né? O que que é pior, digamos, né? Ou se é o vento cortante ou se é o sol escaldante, né? Vocês, Nas duas temporadas, Polly, você vai estar exposta ao mesmo tempo, né? Exposta às ao, condições ao tempo. climáticas, né? Exatamente. O que que fez vocês escolherem a data O vento, do vento? Que é a menos vento? janela, a janela de vento. A gente tinha um feriado anterior que não estava bacana para ir para o cassino, ainda nós fomos para uma outra cicloviagem, nós saímos de Cananéia, litoral sul de São Paulo, e fomos até a Ilha do Mel, no estado do Olha Paraná, aí.
que também foi uma cicloviagem pela praia, né? Então, a gente conseguiu pegar um pouquinho de experiência nessa, por isso que o Cassino foi a segunda tentativa, porque na primeira realmente o vento não tava bacana. Aliás, Polly, para quem quiser conhecer como foi essa viagem de Cananéia da Ilha do Mel, eu também tenho promovido lives que falam sobre roteiros de cicloturismo. E eu fiz uma live sobre esse roteiro com as pessoas que foram no cassino comigo. Então, com o Evângelo, com a Valéria e com o Mox. Então, tá todas as lives, essa e todas as outras. Fiz lives de roteiros nacionais e internacionais. Estão todas lá na página do YouTube, do Paisagens e Personagens. Ah, que bacana, quero lá ver eles. E daí você também tem essa tua live que você comercializa ela, né? Então, até queria que você falasse um pouquinho dela. Live não, na verdade é É a uma palestra, palestra. né? É. Porque tem muito pessoal aí que às vezes está fazendo algum evento de bike e tal, e que quer nessas palestras aí de aventuras, né? Então, de repente, pode entrar em contato contigo para para te convidar aí para fazer, né? Então, se Sim. você puder falar um pouquinho dela aí para nós. Então, a palestra Ushuaia não é o fim do mundo, uma aventura pela carretera austral e Terra do Fogo. Eu conto como foi o planejamento, como o que deu certo, o que deu errado, porque foi a minha primeira grande cicloviagem E foi internacional. sozinha? Evângelo ficou comigo o tempo das férias dele, 20 dias, e os outros 40 e poucos dias eu fui sozinha, Uau. né? E essa palestra já passou pelo Clube do Cicloturismo do Brasil, passou na Shimano Fest, eu fiz uma apresentação no Sesc em Campinas, então quem tiver interesse, se você tiver um grupo de pedal, uma agência de cicloturismo, encontro de ciclistas da sua região, ou você quiser essa palestra também para fins empresariais, para mostrar, para motivar a equipe Uhum, da isso sua, da acontece sua bastante. empresa, é só entrar em contato comigo. Paisagens e Personagens tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Facebook. Show! E esse, na verdade, é um sonho da grande maioria aí dos cicloturistas, né? É, Fazer até lá. é. São paisagens maravilhosas, né? Então, Ah, a carretera austral é a estrada cênica mais famosa do Chile, né? Então você tem a cada 50 quilômetros, você sai de um parque nacional e entra no outro, Polly. É inacreditável a beleza, a estrutura. E para mim, eu fiz muito. Se é cicloturismo, tem que ter turismo. O pessoal acha que a gente pedala é, 70 e poucos dias. Não, a gente para ver glaciar, para ver cachoeira, para fazer as trilhas nos parques nacionais. essa Eu é a entrei melhor no Torres parte. del Paine, no Parque Torres del Paine, para fazer o Ai, que circuito da, lindo. da, da base lá, de bicicleta. Então é um misto, né? E a gente vai mesclando. Eu mesclei muito os modais nessa viagem. Então, tem que ter prazer. Não é só o pedalar já é muito prazeroso para quem gosta, mas assim, você está num lugar lotado de atrativos turísticos e tem que. Tem que aproveitar, A, a né? única, a única coisa diferente é que a gente chega e sai de bicicleta. Então, as minhas cicloviagens são muito de atrativo turístico, de conhecer o lugar. E nessa, Polly, eu acabo conhecendo. Eu gosto muito de interagir com as pessoas locais, então elas vão virando os meus personagens, e como eu sou apaixonada pela natureza, eu tenho minhas paisagens. Então, para quem quiser conhecer minhas paisagens e personagens, que é o título da minha página, são textos, porque eu gosto de escrever. E a viagem do Cassino e a viagem da Cananéia até a Ilha do Mel, escrevi um texto sobre o mar. Qual que é a Teu minha personagem. relação? O meu personagem é o mar, então qual que é a minha relação? Eu vou, finalizando o nosso bate-papo, eu vou Sim, falta postar. 20 segundos. Eu vou postar para quem quiser conhecer o meu personagem. Ai, foi maravilhoso, maravilhoso. A gente tá só sonhando aqui com essa viagem.
Muito obrigada, Karen. Você Adorei é também. show de bola. Obrigada. Pessoal, obrigada para quem participou, pelos Obrigada pela comentários presença de e todos. cuidem-se. Beijos. Tchau, Polly. Beijão.